Olá, pais e mães que oram, tudo bem com vocês? Continuando nosso tempo de oração pelos nossos filhos e filhas. Hoje é semana 30 e nosso tema é Semeando Bondade, Lucas 18, 1 a 8. E esse texto é de Shirley Pinheiro. Vou ler o texto da Bíblia, então, de Lucas 18, 1 a 8, para começarmos, ok? Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Pois por algum tempo ele não a quis atender. Mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que este juiz iníquo. O que diz esse juiz iníquo? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Então, essa é uma parábola. As parábolas, elas são histórias que Jesus conta para explicar uma verdade para nós. E aí, então, nós vamos aprender algumas coisas com essa parábola hoje. Você é um bom pai? Uma boa mãe? O texto bíblico que a gente leu é com certeza muito conhecido. Você já deve ter lido, recebido mensagens, reflexões e estudos sobre ele. Por isso, quero lhe desafiar a iniciar essa reflexão da seguinte forma. Busque uma Bíblia com versão que raramente você lê, uma tradução que não é a sua. E em seguida releia o texto. No primeiro versículo, a Bíblia deixa claro que trata-se de uma parábola. Portanto, são figuras do cotidiano que nos apontam para um aprendizado atual. Assim, peço agora que tire o texto da frente de seus olhos e faça as seguintes perguntas a respeito da parábola para os dias atuais. Quem é o juiz? Quem é a mulher? Se possível, anota a sua resposta na linha abaixo, que é aqui no texto, ou anota no seu papel, aonde você quiser, para que você faça essa reflexão. A parábola nos diz que o juiz não temia a Deus e não respeitava homem algum. Logo, trata-se de um homem soberbo, autoritário. A mulher era persistente, causava incômodo, era viúva e, por consequência, abandonada pela lei, sem recursos, sem poder, solitária. Trata-se de uma palavra de contrastes e não de comparação. Explicando melhor, o juiz e a mulher mostram características humanas, terrenas, que a maioria de nós temos. Homens e mulheres frequentemente estão nessas situações de soberba, autoritarismo, vítimas, insistentes, teimosos. A mulher persiste porque, a seu ver, é direito adquirido, porque não deveria abrir mão do pouco que a sociedade lhe garantia. Por isso sai essa mulher à luta, incomodando, molestando, a fim de garantir seu direito a qualquer preço. O juiz é detentor do poder, portanto inatingível nesta posição. Faz o que bem quer, atende apenas se sentir ameaçado. Aprendemos nessa parábola a necessidade de nos afastarmos da natureza humana e desenvolvermos a natureza própria do reino de Deus. Nosso Deus não é iníquo, nosso Deus é bom. A bondade é intrínseca a eles. Leiam os textos bíblicos, Salmo 25, 6, 17, 7, Salmo 31, 19, 52, 1 e Zacarias 9, 17. E quanto a nós? Somos a viúva que incomoda e molesta a fim de convencer? Certamente que não. Somos aqueles e aquelas que oram sempre e nunca esmorecem. Somos filhos e filhas daquele que é bom. Está pronto a nos ouvir, nos faz herdeiros. Leia os seguintes textos: Mateus 7, 9 a 11, Efésios 1 a 5, 1, 5, Gálatas 4, 7, Romanos 8, 16 e 17. Uma palavra agora aos pais. Estudos mostram que os homens têm maior facilidade em esperar.
Dificilmente vocês estão preocupados com seus filhos durante o dia de trabalho ou numa viagem. Tem maior facilidade em se conectar onde e no que estão fazendo. Porém, o texto alerta a lutarmos contra algo próprio da humanidade, exercer a autoridade pelo poder. Deus lhe deu a oportunidade de ser pai, ou seja, de ser o exemplo visível daquilo que o Senhor é para nós. Você já pensou nisso? Que Deus te deu a oportunidade de ser para os seus filhos aquilo que Deus é para nós. A figura paterna, ela lembra a figura de Deus para nós. Seja um pai do qual Deus se orgulhe. Portanto, busque parâmetros para zelar por sua família, como o Senhor zela por seus filhos e filhas. Exerça autoridade com a bondade que Deus coloque em você. Mães, de forma semelhante, estudos mostram que mulheres tendem a ser controladoras, sobrecarregadas com tarefas inúmeras e insistentes no que desejam. O texto nos desafia a sermos filhas de um pai amoroso, fiel, poderoso, onipresente. Portanto, devemos ser mães certas de que Deus está acima de nós. Não importa se tudo ao nosso controle, ao nosso controle. O essencial é que nada foge ao controle do Senhor. Seja a mãe que cuida dos seus, tal como o Senhor cuida de ti. Independente de estarmos na condição do juiz ou da viúva, somos filhos e filhas de um Deus que é bom o tempo todo. É parte de sua natureza ser bom. Logo, em Deus não há iniquidade, sentimento de incômodo, autoritarismo. Essas características não devem ser atribuídas a Ele, nem a seus filhos e filhas. De igual forma, quando temos clareza da nossa filiação em Deus, em nós não pode habitar sentimento de injustiça, demora, reivindicação de direitos. Nosso existir está nas mãos de Deus e isto nos basta. Nosso existir deve ser permeado por orar sem esmorecer, até que a bondade de Deus se manifeste em nós, tornando-nos bons. Não devemos orar só no almoço, ou quando há tribulações, ou apenas quando necessitamos da bondade de Deus. Orar é um meio que nos leva a experimentar a bondade de Deus em nós e nos que estão sob os nossos cuidados. Dinâmica de oração. Destaque versículos bíblicos sobre a bondade do Senhor e ore para que sejam imprimidos no caráter dos seus filhos e filhas. Que os nossos filhos sejam bons, como Deus é bom. Que nós sejamos bons, como Deus é bom. Que a gente busque os textos que falam da bondade de Deus e peça ao Senhor que essas qualidades sejam impressas em nós e também na vida dos nossos filhos. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente. Deus, nós entregamos a Ti o nosso coração primeiro. O seu coração é sempre bondoso, isso faz parte, Senhor, da sua essência. Mas nós não somos assim. Queremos, ó Pai, ser transformados em um caráter bom. E que possamos, Senhor, não só falar para os nossos filhos sobre isso, mas que o Senhor possa imprimir no coração deles essa bondade e que nós sejamos exemplos disso na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe ricamente essa semana, que seja uma semana de bênção, de milagres e que você possa experimentar a bondade do Senhor todos os dias. Amém.